Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, matrizes e sistemas lineares. Aulas da apostila de matrizes e sistemas lineares, 8 páginas, 41 questões. Na plataforma em que você estiver assistindo essa videoaula, logo abaixo do vídeo encontra-se minha apostila de matrizes e sistemas lineares. Baixe a apostila para você poder sistematizar os seus estudos. Um breve sumário para a gente saber o que nós estamos estudando, tópico a tópico, o que nós já estudamos em aulas anteriores e o que nós ainda vamos estudar. Então, o que está quicado de verdinho é o que nós já estudamos em aulas anteriores. Eu dividi essa apostila em 3 partes. Parte 1, matrizes, parte 2, determinantes e parte 3, sistemas lineares. Na parte 1, matrizes, já estudamos no tópico 1, introdução, tópico 2, representação genérica de matriz. Isso foi na primeira videoaula. Tópico 3, matrizes especiais, foi na segunda videoaula. Tópico 4, soma e subtração de matrizes, foi na terceira videoaula. Tópico 5, multiplicação de número real por matriz, foi na quarta videoaula. Tópico 6, multiplicação de matrizes, foi na quinta videoaula. Tópico 7, condição para multiplicar matrizes, foi na sexta videoaula. E hoje vamos estudar o tópico 8, determinante de ordem 2. É a primeira aula da segunda parte, determinantes. Então, se você tem interesse de assistir às aulas anteriores, se você estiver no YouTube, procure a playlist de matrizes e sistemas lineares no meu canal. Ou então procure no meu blog do professor Gilberto Santos, a página de videoaulas de matrizes e sistemas lineares. Lá você encontra todas as minhas videoaulas. YouTube ou blog são as duas plataformas abertas que eu utilizo. Bom, como eu falei, hoje a gente inicia a segunda parte da apostila, determinantes. E vamos estudar determinante de ordem 2. De início, uma breve introdução. Toda matriz quadrada tem associado a ela um número chamado determinante da matriz, obtido a partir de operações que envolvem todos os elementos da matriz. Foi destacado de vermelho ali a palavra número. Determinantes vai gerar como resposta, como resultado, um número. A forma de um determinante é parecido com matrizes. Lembra matrizes? E nas videoaulas anteriores, nós vimos que operar matrizes gera uma matriz. Isto é, somar uma matriz com outra matriz, o resultado é uma matriz. Subtrair uma matriz com outra matriz, o resultado é uma matriz. Multiplicar um número por uma matriz, o resultado é uma matriz. Multiplicar duas matrizes, o resultado é uma matriz. Então a gente acostumou em matrizes chegar num resultado que é uma matriz. Em determinantes, o resultado é um número. Então vamos ver isso em exemplos. Os determinantes são usados, por exemplo, para resolver sistemas lineares e geometria analítica, em cálculo de área de triângulo, encontrar a equação da reta e pontos colineares. Determinantes é um assunto base da matemática. Ele é utilizado em outros assuntos da matemática, como sistemas lineares, geometria analítica, aqui no ensino médio. Mas não só isso, no ensino superior, determinantes vai ser usado em cálculo diferencial e integral, em matérias como cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo numérico, também utilizado na física, nos cursos de computação. Então vejam, determinante é um dos alicerces da matemática. Um aluno que pretende fazer curso superior, um dos assuntos que ele tem que saber da matemática é determinantes. Não só esse, também trigonometria, funções, mas determinantes também. No Enem, dificilmente cairá uma questão de determinantes. Mas como determinantes é um assunto base para outros assuntos, é um assunto utilizado em outros assuntos, como o texto diz. Determinante pode ser usado em sistemas lineares e pode ser usado em geometria analítica. Então, na prova do Enem, não cairá uma questão de determinantes, mas pode cair uma questão de geometria analítica, e geometria analítica cai na prova do Enem, e dentro da questão de geometria analítica, ter um determinante para você resolver.
Então, para quem vai fazer Enem, determinante também é importante. Se você não souber determinante, pode ser uma questão a menos do Enem que você vai resolver. E aí, o tópico 8, determinante de uma matriz de ordem 2. Tópico 8, porque, como eu já falei, a gente segue a minha apostila. Então, se você procurar na apostila, determinante de uma matriz de ordem 2, é o tópico 8 da apostila. E aí vem a definição de determinante de uma matriz de ordem 2. Se A é uma matriz quadrada de ordem 2, calculamos o seu determinante fazendo o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vamos ver isso em exemplo. Dada a matriz A, e aí é dada uma matriz na forma genérica, os termos A11, A12, A21, A22. Escrever uma matriz na sua forma genérica, vimos em videoaulas anteriores. Se eu não me engano, a primeira videoaula de matrizes, a aula 1. Procure lá na playlist ou no meu blog, se você não sabe a representação de uma matriz na forma genérica. Pois bem, a matriz A na forma genérica, A11, A12, A21, A22. Indicamos seu determinante assim: det de A é o produto dos elementos da diagonal principal, o A11, vezes o A22. Olha aí, de vermelhinho é a diagonal principal. Vimos em videoaulas anteriores o que é diagonal principal. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária, o A21 e o A12. Tá aí, ó. Destaquei com a seta azul a diagonal secundária, o A21 e o A12. Então, esse é o algoritmo que nós vamos utilizar para calcular det de uma matriz A. Algoritmo, por assim dizer, é a maneira de fazer, tá? Então, é como se fosse uma fórmula, ó. Fiz um destaque de vermelho, como se fosse uma fórmula que a gente sempre vai utilizar para calcular det de matriz de ordem 2. Professor, e de onde o senhor tirou essa fórmula? Da definição de det de ordem 2, bem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha, daqui, ó, dessa caixa, a definição é o que está escrito nessa caixa aqui, ó. O que nós fizemos lá é o que está escrito aqui nessa caixa. O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Está destacado aí em negrito. Tá? Então, a gente tira a definição dessa caixa e aplica lá. Então, tá aí, olha, produto dos elementos da diagonal principal, que são os elementos da seta vermelhinha, o A11 e o A22, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é o A21 e o A12, que é a seta azul. Outra coisa que vocês têm que saber, det de A, olha só, isso aqui, ó, det de A. Acho que já deu para perceber que é uma abreviação, det. Det é determinante. Só que determinante da matriz A, a gente escreve dessa forma, abreviada, det de A. Se lê assim, tá? Det de A, de maneira abreviada. Então, é dessa maneira que vai ser simbolizado, representado, o determinante de uma matriz de ordem 2, det de A, abreviado. A matemática é uma linguagem simbólica. Então, a matemática surgiu justamente quando começou a se abreviar símbolos, palavras e fazer cálculos, fazer contas, mas sempre usando palavras abreviadas. Tá? Isso é próprio da matemática, isso vem lá da Grécia Antiga. Outra maneira de representar determinante de uma matriz de ordem 2 é dessa forma, olha. Em vez de escrever abreviado assim, tira os elementos daqui, ó, tira esses elementos da matriz, estou tirando daqui, ó, bem no alto, ó. Tira os elementos daqui, traz para cá, ó, para baixo e põe essas barrinhas aqui, ó. Põe essas barrinhas laterais e aí você transforma num det. Transforma num det, professor? Porque a maneira que ela está bem aqui, ó, ela está na forma de matrizes. É uma matriz, matriz A. O texto até diz, olha, dada a matriz A. Só vira det quando você tira os elementos da matriz, põe aqui embaixo, como está aqui, ó, e põe essas barrinhas laterais aqui, ó. Essas barrinhas laterais
e aí então vira det. Beleza? Então tem a forma de representar matrizes e tem a forma de representar det. Sim, vou já mostrar para vocês. E as operações de det de ordem 2 são as mesmas. O produto dos elementos da diagonal principal, olha aí, já apareceu, o A11 vezes o A22, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, o A21 e o A12. Está aí, ó, já apareceu. A diagonal principal, a seta vermelhinha, e a diagonal secundária, a seta azul. Sempre nessa ordem, tá? Primeiro a diagonal principal, depois a diagonal secundária. Primeiro a vermelhinha, depois a azulzinha. A vermelhinha aponta para baixo, a azulzinha aponta para cima. E aí, olha, como eu falei para vocês, tem a maneira de representação de matrizes e tem a maneira de representação de determinantes. Matrizes são representadas por parênteses, olha aqui, ó, parênteses ou colchetes. Vimos muito isso nas aulas de matrizes. E determinantes é representado pelas barrinhas, como eu já falei agora há pouco. Então, numa questão, se você vê parênteses com números dentro ou colchetes com números dentro, isso trata-se de matrizes. Se você vê barrinhas, como essas aqui, com números dentro, trata-se de determinantes. Então, essa é a diferença de matrizes e determinantes. Você não pode misturar essas representações e operar matrizes como se fossem determinantes, ou operar determinantes como se fossem matrizes. Vai dar errado. Tá? Então, tem que ter cuidado nessas representações. Representações fazem parte de conceitos. O Enem gosta muito de conceitos, definições. Cuidado com conceitos e definições. E aí, olha, vem um exemplo ou contra-exemplo. Contra-exemplo, professor, por quê? Vocês vão já ver. Calcule. Então, essa soma, e aí já aparece a resolução. E aí eu poderia pensar assim, ó. Isso aqui nós já estudamos em videoaulas anteriores. Basta somar 3 mais 2, 5. Olha aí, já apareceu, ó. Também 1 mais 6, 7. Que é esse 7 bem aqui, ó. E assim por diante. Já deu para entender o que eu estou fazendo aqui, né? 4 mais 5, que dá 9. Pronto, está feito. Tá certo isso? O que vocês acham? Tá certo ou está errado? Olha aí, já apareceu um erro fatal. Por quê? Lembra da representação de matrizes e determinantes que eu mostrei agora há pouco? Isso são matrizes ou determinantes? Resposta: são determinantes. Com essas barrinhas assim, ó, são determinantes. E o erro foi que eu somei como se fossem matrizes. Ó, essa soma que eu fiz aqui é como se fosse soma de matrizes, que estudamos em videoaulas anteriores. Ok, mas isso não são matrizes, isso são determinantes. Então eu não posso fazer esse cálculo de determinantes como se fossem matrizes. Tá? Então, um aluno desatento, ou um candidato desatento, ele iria somar como se isso fosse matrizes, e isso são determinantes. Tá? Então, está errado. Daí a importância de você saber distinguir matrizes de determinantes. Rapidamente aqui, matrizes são os parênteses e colchetes, determinantes são as barras. Guardem isso. Beleza. Tá, professor. Então eu já entendi que isso são determinantes. E como é que resolve determinantes? Então é o que nós vamos estudar agora. Como resolver determinantes. E depois a gente volta aqui nessa soma de determinantes e resolve isso aqui. Por hora fica aqui o ponto de interrogação. Primeiro vamos aprender a resolver determinantes. E aí, ó, vem uma série de exemplos aqui, ó. Exemplo A, B, C, D e E. Exemplo 1, calcule os determinantes. E aí, ó, já começando a letra A, calcular esse determinante. É determinante por causa das barrinhas aqui, ó. Olha, as barrinhas aqui, ó. Então é determinante, e o texto também diz, né? Calcule os determinantes. Bom, determinante de ordem 2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Olha aí,
já apareceu. Primeiro, a diagonal principal, que no nosso exemplo aí são os elementos da seta vermelha, 3 e 2, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que no nosso exemplo são os elementos da seta azul, 4 e 1. Assim a gente aplica a definição de determinante de ordem 2 e o resto é conta. Então resolve-se 3 vezes 2 aqui, resolve-se 4 vezes 1. Tá aí, ó, já apareceu. 3 vezes 2, 6. Repete o menos. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 1, 4. Repete o menos. Vale lembrar que tem que fazer primeiro as multiplicações diante dessa subtração. Tá? Não se resolve subtração na frente de multiplicação. E no final, resolvidas as multiplicações, resta essa subtração, 6 menos 4, que dá 2. Tá aí, tá feito. Professor, tem outra maneira de fazer, mais rápida? Tem outra maneira de fazer, que é uma maneira parecida com o cálculo de determinante de ordem 3, que vai ser objeto de nosso estudo na próxima videoaula. Então, como é a outra maneira de fazer? É assim, ó. Vamos fazer um pouco mais direto. Então, em vez de escrever 3 vezes 2, escrever 4 vezes 1, a gente não vai escrever, a gente já vai pôr o resultado de 3 vezes 2 e 4 vezes 1. Então, olha só, 3 vezes 2, 6. Ó, já põe o resultado no final da seta vermelha. 4 vezes 1, 4. Já põe o resultado. Inverte o sinal do número de cima e só do número de cima. E soma tudo. Olha aí, ó. 6 menos 4. Claro, esse 6 é esse 6 aqui, ó. E esse 4 é esse 4 aqui de cima com o sinal invertido, tá? Então vejam, lá em cima o 4 é positivo. Ele veio para cá negativo, menos 4. Tá? Então não pode esquecer de inverter o sinal do número de cima. Professor, e do número de baixo, inverte o sinal? Não. Do número de baixo não mexe no sinal. Professor, outra pergunta. Sempre a gente começa com o número aqui de baixo, ó, o 6, e depois o número de cima, 4, que desceu com o sinal trocado? Sim, exatamente. Primeiro comece com o número de baixo. Se você trocar essa ordem, pode dar errado. Eu já vi alunos trocando as ordens e deu outro resultado. Bom, para terminar, subtrai 6 menos 4, 2. Tá aí, ó. Tá feito. É uma maneira mais rápida, prática e uma maneira um pouco parecida com o determinante de ordem 3, que nós vamos estudar na próxima videoaula. A gente fazendo dessa forma já está ajudando no próximo tópico do assunto, que será na próxima videoaula. Fazendo dessa forma, vocês não terão dificuldade em determinante de matrizes de ordem 3. E claro que dá o mesmo resultado, dessa forma, com essa outra maneira. Olha, aqui ó, dá 2. Aqui deu 2 e lá na outra maneira deu 2. Aqui ó, também deu 2, ó. Beleza? A diferença é que essa maneira aqui é mais longa e ela pode complicar em jogos de sinais. Quando a gente colocar sinais aqui dentro, ó, desses números, pode vir números com sinal de menos. Nesse exemplo A não veio, mas se viesse, essa forma iria ser um pouco mais complicada por causa de jogo de sinal, enfim. Então essa maneira aqui é bem mais fácil. Vocês vão ver, vamos ver mais exemplos. Então ó, já aparece um exemplo B. E aí ó, já aparece a setinha para baixo, primeiro a setinha para baixo, tá? 2 vezes 1, 2. Depois a setinha para cima, 5 vezes 6, 30. Pronto. Depois inverte o sinal do 30. Não pode esquecer esse detalhe. O número de cima. E no final soma tudo. Começando com o 2 aqui embaixo, ó, 2. E o 30, que é positivo aí em cima, vem para baixo negativo. Tá aí, ó, menos 30. E aí 2 menos 30. Pode tirar um número maior de um número menor? Pode. Daí dá negativo. Menos 28. Tirar um número maior de um número menor é possível, porém você fica devendo, você fica negativo, fica menos 28. Pronto, está feito. Simples assim.
Vamos ver mais exemplos. Olha aí, letra C. Como eu falei, ó, agora tem número negativo aqui dentro. Ó. Vamos fazer. Isso é det. A letra C está em forma de det? Resposta, não. A letra C está em forma de matriz. Ah, muito bem. Boa consideração. A letra C está na forma de matriz, não está ainda na forma de determinante. Mas e aí, professor, se não veio na forma de determinantes, como a gente pode calcular o det dessa matriz? Você tem que transformar essa matriz para um det. Assim, ó, dessa forma, ó. Como eu já falei logo mais no início, você tira os elementos da matriz, tá aqui, ó. Coloca, arruma aqui para baixo, ó, e põe as barrinhas laterais aqui, ó. Agora sim, isso é determinantes. Só agora é determinantes. Tá? Enquanto estiver dessa forma aqui, ó, é matriz. Não, ainda não é determinante. Só vai ser determinante quando estiver escrita nessa forma de baixo. Pois bem, transformada a matriz em determinante, agora vamos fazer o cálculo do determinante. Produto da diagonal principal, olha aí a setinha para baixo, 5 vezes 2, 10. O produto da diagonal secundária, a setinha azulzinha para cima, 4 vezes menos 1, menos 4. Não podemos esquecer de inverter o sinal do número de cima. E no final soma tudo. Olha aí, já apareceu 10. Começou com 10, o número de baixo aqui, ó, 10. E o menos 4 lá de cima inverte o sinal. Ele era negativo, ele veio para cá positivo, vejam. E daí ficou 10 mais 4, 14. Pronto. É uma maneira bem simples e rápida de fazer. E mais fácil também de lidar com o jogo de sinal. Vamos para mais exemplos. Exemplo D e E. Exemplo D, olha aí, já aparece o produto da diagonal principal, 10 vezes 1, 10. O produto dos elementos da diagonal secundária, 5 vezes 2, 10. Inverte o sinal do número de cima e soma tudo. Daí, ó, começa com 10 aqui de baixo, ó. E o 10 de cima vem para cá, ó, para o lado, como segundo termo. Porém com o sinal invertido. Aqui em cima ele é mais 10. Aqui embaixo ele é menos 10. Não pode esquecer esse detalhe. Inverter o sinal do número de cima. Senão dá errado. Beleza? E daí 10 menos 10, 0. Pronto, está feito. Vamos fazer a letra E. Tá aí, ó, já aparece ó, o produto da diagonal principal, que é a seta vermelhinha, 10 vezes 1, que é 10. O produto da diagonal secundária, que é a seta azulzinha, 5 vezes menos 2, que dá menos 10. Inverte o sinal do número de cima, então ele é menos 10, ele vai descer mais 10. E soma tudo. Olha aí, ó. Nessa soma, começa com o número de baixo aqui, ó, 10. E o menos 10 desce aqui, ó, como segundo termo, mais 10. E daí faz 10 mais 10, 20. Tá aí, ó, já apareceu. Vejam como esses dois itens são parecidos. Os elementos do determinantes. Na letra D, 10, 2, 5 e 1. Na letra E, 10 menos 2, 5 e 1. Só um sinalzinho aqui, ó, do 2 na letra E, sinal de menos, alterou completamente o resultado. A letra D deu 0. A letra E deu 20, ó. Então vejam, um sinal altera completamente o resultado. Então aqui não vale a máxima do aluno dizer, professor, eu errei só um sinal, porque o resultado, por causa de um sinal, dá completamente diferente. Tá aqui, ó, vejam como elas são parecidas, ó. A letra D e a letra E. A diferença entre elas é só esse sinalzinho bem aqui, ó. E por causa desse sinal, dão resultados completamente diferentes. Olha aí, ó. A letra D deu 0, a letra E deu 20. Então, um sinal faz muita diferença. Então, muito cuidado com o jogo de sinal aqui. Olha só, o exemplo 2. Calcule a soma desses dets. Isso é soma de dets, né? Já vimos isso, essas barrinhas significam dets
não são matrizes. Então, como a gente vai somar esses DETs? Bom, tem que resolver cada um. Tem que fazer esse DET. O resultado é um número, né? Já falei sobre isso, já vimos isso bastante em exemplos. E depois resolver esse outro DET. E no final somar tudo. Diga-se de passagem, esses dois DETs nós já fizemos. Esse DET aqui é a letra A do exemplo 1. E esse DET bem aqui é a letra B do exemplo 1. Então é só a gente ver o resultado. Esse primeiro DET aqui, ó, deu 2, está bem aqui, ó. E esse segundo DET deu menos 28, está bem aqui, olha, a resposta. O primeiro deu 2, o segundo deu menos 28. Eu vou mostrar para vocês como nós já fizemos. Tá aí, olha, o primeiro DET é a letra A do exemplo 1. Deu 2, tá aqui, ó, deu 2 mesmo, ó. Nós já fizemos. Ah, professor, quer dizer que não precisa fazer tudo de novo? Não, não precisa, nós já fizemos esse DET. E o outro DET é esse aqui, ó, letra B, ó, também nós já fizemos. E deu menos 28, ó. Ah, então pronto, basta pegar esses resultados e substituir no exemplo 2. Sim, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então voltamos para cá, tá aqui, ó, o primeiro DET deu 2 e o segundo DET deu menos 28. Então basta a gente pegar os resultados desses DET e substituir aqui, ó, nessa soma, substituir aqui nessa soma. Ó. Vamos ver como é que a gente faz. O primeiro deu 2, o segundo deu menos 28. Então tá aí, ó, já fazendo a substituição. O primeiro, olha aqui essa seta preta, deu 2, ó. O segundo deu menos 28, tá aí, ó, apareceu. Menos 28. E a soma no meio aqui, ó. A soma é essa soma aqui, ó. É essa soma aqui bem no meio. Esses DETs estão somando. Então eu baixo esse mais aqui, ó. Somo os resultados do DET. O 2 é o resultado desse DET aqui. E o menos 28 é o resultado desse outro DET aqui, do segundo DET. Pronto. Agora é cálculo, né? Somar tudo. Professor, mas ficou um parêntese aqui, ó. Ficou mais e menos, ó. É, porque o resultado do segundo DET foi negativo, menos 28. Então, ficaria mais, que é esse mais aqui, ó. Esse mais aqui, menos 28. Esse menos é o resultado desse DET. E daí se põe o parêntese. Fica mais, menos. Mas e aí, professor, como é que fica esse mais e menos? Tem que fazer jogo de sinal. E aí, ó, já aparece a tabelinha do jogo de sinal que nós utilizamos em aulas anteriores. E faz jogo de sinal bem aqui, ó. Mais com menos, ó. Bem aqui, ó. Estou marcando aqui de vermelho. Mais com menos. Na nossa tabela, bem aqui, ó. Dá menos. Você tem que saber essa tabela direitinho, tá? Tira uma foto dela, coloca no teu celular, imprime ela, cola no teto, cola no banheiro, mas tem que saber essa tabela direitinho, tá bom? Mas com menos dá menos, tá bem aqui, ó. Então vai ficar 2 menos 28. Tá aí, ó, já apareceu, ó, 2 menos 28. Esse menos é o resultado do mais com menos. Bem aqui, ó, mais com menos dá menos, tá? Gera esse resultado bem aqui, ó. Daí ficou 2 menos 28. 2 menos 28, quanto é que dá? Pode tirar um número maior de um número menor? Pode sim, porém fica devendo, né? Tirar 28 de 2 dá menos 26, ó. Fica negativo. Você tem 2 no banco e tem crédito nesse banco. Tira 28. Pode, porém você vai ficar negativo com o banco, vai ficar menos 26. Quando você tirar um extrato ou um saldo, vai estar negativo. Tá? É só um exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo para vocês entenderem. Tirar um número maior de um número menor é possível, porém o resultado é negativo. Beleza, baseado nessas explicações, fica para vocês exercícios básicos 21, 22 e 23 da apostila. Baixe a apostila. Baixe no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet ou imprima. Todos esses exercícios são parecidos com os exemplos que nós fizemos hoje. Tá? Então faça para você exercitar.
Na próxima aula, nós vamos estudar determinantes de matrizes de ordem 3. Não perca a próxima aula, beleza? Espero ter ajudado, espero ter contribuído com os estudos de matemática de vocês. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like e compartilhar esse vídeo para ajudar no nosso trabalho. Obrigado, galera. Valeu. Até a próxima.